que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, meu valor, tentando te impressionar. Shalom, shalom, graças e paz a todos. Felizmente nós tivemos que mudar aí de última hora, porque deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Quem já está aí na live, fala aí pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, shalom, glória a Deus. Tivemos que mudar de última hora, porque o Instagram resolveu bloquear para fazer a live. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas e eu tenho certeza que será uma noite abençoada. Glória a Deus, bem-vindo a todos. Vamos nos achegando aí, graça e paz, shalom, shalom. Daqui a pouco eu vou estar falando aí com vocês, mas antes eu queria pedir que vocês clicassem aí no aviãozinho, compartilhassem a live, para que outras pessoas possam ser abençoadas nessa noite, e também clicar aí no coraçãozinho, clicar foguinho para a live poder manter ativa, e o Instagram não nos derrubar. Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, é verdade, Vanessa. É muito bom poder voltar, com as lives. Nós havíamos feito no ano passado uma série, e esse ano o Senhor colocou ao meu coração essa série, na mesa com o Rei, e foi bem interessante da forma como o Senhor conduziu, O Senhor, Ele trouxe ao meu coração no meados de dezembro o título da série, especificou bem que seria uma série, o título da série, Na Mesa com o Rei. O título das lives seriam 4 encontros, será 4 encontros, esse é o nosso primeiro, e cada encontro o Senhor ministrou ao meu coração o nome, o título e a pessoa que estaria compartilhando. Então, só para vocês entenderem, hoje, quem vai estar conosco é a terapeuta cristã e psicanalista cristã Loide Stides, de São Paulo, e ela vai estar falando a respeito do convite à mesa. Quando o Senhor trouxe ao meu coração, Ele trouxe o título, o convite à mesa, e o nome dela, que ela estaria compartilhando isso. E assim foram com as demais que nós estaremos fazendo no decorrer desse mês. Então, fique ligadinho aí. Eu vou ver se eu consigo modificar o outro Instagram para ver se a gente consegue fazer lá, senão a gente vai manter nesse aqui. O que acontece? Chegou uma notificação para mim que agora, para você fazer live ao vivo, você tem que ter mais de 1.000 seguidores. E como o Mulheres com Propósito eu não estava movimentando ele constantemente, eu tenho menos do que isso lá. Então, por isso que ele foi bloqueado para fazer lives ao vivo. Então, eu acredito que as lives vão ficar mantidas no meu pessoal. Os próximos convites eu já vou colocar direto o meu Instagram pessoal, até a gente conseguir, aí com a ajuda de todos vocês, a gente conseguir alavancar aí e aumentar os seguidores lá do Mulheres com Propósito, para a gente poder fazer as lives lá. Amém? Vamos interagir um pouquinho. Quero ver quem que está aí presente aí com a gente. Vânia, que legal, que bênção. Um abração, saudade de você, querida. Luana, Vilane Melo, Pastor Elisama,
Larissa, as amigas aí de minhas irmãs queridas de Uberaba, Vanuzi Maciel, bem-vinda, querida. Pastor William, shalom, shalom. Alzira, paz, querida, muito bem-vinda. Minha mamãe querida. Pastora Valda, obrigado. Pastora Caterine, irmãzinha do coração, muito obrigado por estar aqui. Márcia, Jandira, minha cunhada querida, que Deus abençoe sua vida, que bom te ver aqui também. Deixa eu ver aqui quem mais. Dona Roseli, que bom, querida, te ver aqui, seja bem-vinda. Simoninha, um abração, querida, muito bom te ter aqui, seja bem-vinda. Vamos ver aqui quem mais está aqui presente conosco. Eu vi a Rochelle, desenhista de mão cheia, que bênção. Faz uns desenhos para nós aí da live, Rochelle. Deixa Deus te usar. Sou de Criações, que é a minha amiga Shirley, de Uberaba. Que bom te ver aqui, minha querida. Deus abençoe sua vida grandemente. Minha cunhada Simone, Deus abençoe sua vida. A nossa amiga Loide Stides já está aí também. Ela que vai estar compartilhando hoje conosco essa live. E é muito bom ter todas vocês aqui conosco. Todas. Que Deus possa abençoar grandemente. É um prazer enorme. Então, a Loide está perguntando aí como que as pessoas vão conseguir nos acompanhar, né? É só enviar esse aviãozinho aí no cantinho de vocês aí. Vai ter um aviãozinho, clica nele e encaminha para as pessoas que vocês convidaram, tá bom? Faz aí essa interação aí para nós aí, por favor. Compartilha aí o aviãozinho, manda aí no WhatsApp, manda no Instagram aí, que eu tenho certeza que vai dar certo. Infelizmente, eu não sabia que o Instagram tinha mudado as configurações e hoje foi um dia bem intenso, eu não consegui fazer o teste antes, mas amém, vamos fazer aqui pelo nosso mesmo. Então compartilha aí, clica aí no aviãozinho, manda aí pro seu amigo, pra sua amiga aí que está quietinha aí, fala, vem participar da live com a gente, vem ouvir da palavra do Senhor, amém? Muito bom poder estar aqui com vocês, né? Muito bom estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor, né, nessa noite. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar aos nossos corações. Eu tenho certeza. Karina, seja bem-vinda, querida. Muito bom te ter por aqui. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai estar ministrando aos nossos corações, não somente hoje, mas durante todo esse período de março. O mês de março é um mês, né, que a gente comemora aí o Dia da Mulher, em especial o Dia da Mulher, apesar de ser todos os dias, com certeza, mas em especial, né, esse mês de março nós gostaríamos de estar compartilhando algo do coração de Deus. Então, abre o seu coração, deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Há um lugar para você na mesa junto ao Rei, o nosso Rei Jesus. O Senhor ele nos convida a estar junto com Ele e é na mesa a cura, na mesa a transformação, na mesa a libertação, na mesa há resoluções, né? Na mesa nós conseguimos, né, quando nós falamos no amplo familiar, na mesa nós conseguimos resolver problemas, nós conseguimos resolver questões, né, financeiras, questões familiares, nós conseguimos nos alimentar, tanto físico como espiritualmente e também emocionalmente, porque quando nós estamos na mesa há um relacionamento, né? O relacionamento ele fica mais, ele fica melhor, né? A gente fica mais juntinho ali, aquele momento ali da gente conversar, da gente trocar opiniões, da gente trocar ideias, da gente trocar experiências e, claro, na mesa há cura. Pois é na mesa que o Senhor ele traz a cura ao nosso coração, né? E nessa noite o Senhor te convida à mesa. Há um lugar na mesa para todas nós. Então que você possa abrir o seu coração, né? Você possa abrir. Eu falo assim que eu ainda não compartilhei sobre isso, mas hoje na residência que eu moro, o Senhor me deu essa oportunidade de
todas as refeições nós estarmos fazendo na mesa, né? A gente consegue sentar ali e estarmos fazendo a nossa refeição na mesa com mais frequência. Não que nós não fazíamos, mas a outra casa que nós morávamos era ruim, o lugar, né? Não tinha como montar a mesa, não tinha como sentar na mesa, porque era pequeno o ambiente, mas agora o Senhor ele nos proporcionou isso, e isso tem trago uma alegria muito grande ao meu coração. E esses dias mesmo eu estava lá na cozinha lavando e agradecendo a Deus por isso, louvando ao Senhor por essa oportunidade, né? Pois com o decorrer da caminhada às vezes nós perdemos isso, né? Igual a pastora Elisama colocou aqui, que ela ama estar à mesa, né? Ela ama esse tema particularmente, ela ama esse momento, né? E eu tenho certeza que muitos de nós também temos esse carinho, temos esse desejo no coração de às vezes fazer e não conseguimos. E eu quero te convidar, né? Bem-vindo, Clebinho, Deus abençoe. Eu quero te convidar a fazer isso mais vezes, a estar na mesa, não somente com o Senhor Jesus, né? Mas também com sua família, né? Tenha esse tempo, né? Bem-vindo aí as pessoas que estão chegando agora, Faria Júnior, Miriam, minha irmã, obrigado, maninha, por estar aí, Raquel, Paiva, sejam todos bem-vindos, viu? É muito bom ter vocês aqui. E como eu disse antes, compartilha aí, manda um aviãozinho aí para mais pessoas estarem conosco. Amém? Bom, eu não vou estender muito para não perdermos a oportunidade aqui de ouvirmos a nossa querida Loide Stides, né? Ela é terapeuta cristã e psicanalista cristã. Depois ela vai estar compartilhando um pouquinho aqui sobre ela, né? Falando. E também depois vocês sigam lá o Instagram dela. Ela faz atendimentos online. E eu vou convidar ela aqui agora para estar presente conosco. E nós vamos também, assim que ela entrar, nós vamos estar fazendo uma oração. Jô, bem-vindo. Pastor Marquinho, que honra ter o Senhor aqui conosco. Deus abençoe grandemente. Amém! Que bênção! Está me ouvindo? Boa noite, que bênção, que prazer, que honra poder estar aqui junto, aceitando esse honroso convite da querida amiga Priscila, pastora Priscila Wenceslaus. Eu estou muito honrada e muito feliz por essa oportunidade. Deus te abençoe, que seja uma noite de muita bênção, de muita vitória, de muito compartilhar realmente. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar, antes da gente se apresentar, né, apresentar a senhora também, vamos estar fazendo uma oração, apresentando esse momento ao Senhor. Quero que, aí onde você está, você feche seus olhos por alguns segundos e fale com o Senhor para Ele ministrar ao seu coração aquilo que Ele deseja. Muitas vezes nós pedimos para Deus ministrar aquilo que nós queremos e necessitamos, mas às vezes aquilo que Ele deseja não está dentro daquilo que nós precisamos naquele momento, porque Ele sabe o que é melhor. Então vamos estar fazendo uma oração, apresentando esse momento ao Senhor e pedindo para Ele falar ao nosso coração. Paizinho, muito obrigado a Deus por esse momento, obrigado, ó Pai querido, pela vida de cada um que está aqui presente, ó Pai, nessa live, que está aqui participando conosco, que abriu o seu espaço na agenda, no seu coração, para estar aqui conosco, ouvindo da Tua palavra, ouvindo do Teu amor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque há um espaço na mesa para cada um de nós, junto com o Senhor. O Senhor, como um anfitrião, ó Pai querido, tem nos recebido. E é tão gostoso, Pai, ter esse momento na mesa, esse momento de comunhão, esse momento de compartilhar. Pois é na mesa que há cura, é na mesa que há transformação, é na mesa que há a ministração do Teu Espírito, é na mesa que nós conseguimos aumentar o nosso conhecimento através da palavra, através do compartilhar uns com os outros. Nós abençoamos uns aos outros quando estamos à mesa. Então, nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto. E nós queremos, nessa noite, sentar na mesa contigo, Pai. Fale ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que nós ansiamos ou no nosso pensamento precisamos, mas aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo e fique à vontade entre nós.
em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não compartilhou essa live, compartilhe aí para que mais pessoas possam entrar e participar conosco, possam ser abençoados, né? Possam ouvir aí a palavra do Senhor e ser fortemente, grandemente abençoados. Há um lugar na mesa, há um lugar na mesa. E o Senhor, nessa noite, Ele te convida a estar participando conosco, a estar se entregando e deixando que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que o Senhor possa estar falando grandemente na vida de cada um de nós, que o Senhor possa estar ministrando a vontade dEle, a palavra dEle, o amor dEle aos nossos corações. Há um lugar na mesa, junto ao Rei. Para mim, para você, há um lugar na mesa. E nesta noite nós estaremos ouvindo, né, nossa querida irmã Loide Estides, né, nós estávamos até conversando um pouquinho mais cedo agora, e eu falei assim para ela, tá, vamos falar, né, como que a gente se conheceu, né, eu conheci a minha irmã através de uma indicação de uma amiga, Isamara. A Isamara, ela nos apresentou através das redes sociais, né? E eu tenho aí compartilhado e tenho auxiliado a Loide no seu Instagram e ajudado ela naquilo que é preciso. E, assim, é uma amizade que nós vamos levar aí até a eternidade, tem sido bênção nas nossas vidas. Fale um pouquinho para nós aí, querida. Eu sou muito grata a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. E uma das bênçãos é Ele nos apresentar pessoas que se tornam grandes bênçãos na nossa vida, porque há amigos que são mais chegados do que irmãos. E a pastora Priscila, ela tem sido uma bênção na minha vida, no meu trabalho. Nós nos conhecemos ainda não pessoalmente, mas em breve, se Deus quiser, nós vamos nos conhecer pessoalmente. Mas é uma amizade boa e ela tem me ajudado muito. Eu também tenho sido compartilhado com ela de muitas bênçãos e muitas vitórias. Enfim, a amizade feita por Deus é sempre uma boa amizade, né? Quero dizer que hoje é um dia especial, e por ser tão especial, ele com certeza ele vai se tornar memorável e inesquecível na minha vida. Eu gosto sempre de começar agradecendo, porque aquele que sabe agradecer está pronto para receber novas vitórias da parte de Deus. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus por essa grande oportunidade que Ele me dá, mais uma oportunidade que Ele tem me dado. E eu quero louvar a Deus por esse grande presente que Ele me deu hoje, desse convite. Eu estou muito honrada. Agradecer a pastora Priscila, agradecer ao Espírito Santo de Deus, porque é o segundo convite que o Espírito Santo de Deus me faz para ministrar sobre esse tema. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa rica oportunidade, a você que foi um instrumento para essa finalidade. Quero agradecer a minha família, meu marido, Manuel Júnior, meu filho Matheus Echides. Eu tenho um filho único, hoje eu já tenho tenho a Nora, que é uma filha do coração, a Sarinha, tão querida. Eu quero agradecer a Deus pela minha família, em especial por esses que são o núcleo mais chegado a mim. Agradecer também a pastora Daniele Cristina. Ela é cantora e pastora, atualmente ela está pastoreando a DEVEC em Boston, nos Estados Unidos, porque no dia 5 de maio de 2023 ia acontecer um culto na DEVEC São Paulo, Mooca, São Paulo, e o objetivo era falar sobre a experiência da mesa, e ela tinha outras convidadas, para pensar qual seria a convidada. Eu não estaria no meio dessas convidadas, mas durante a noite de sábado para domingo, o Espírito Santo disse a ela que eu seria a pessoa indicada para ministrar. E no domingo de manhã, quando eu cheguei para a escola bíblica dominical, ela falou: irmã Loide, vem cá, eu tinha outras convidadas, mas o Espírito Santo de Deus falou que você vai ministrar no dia 5 de maio, e no culto das mulheres vitoriosas, na DEVEC São Paulo, e eu sou obediente e você vai ministrar. Eu quero agradecer a Deus pela vida da pastora Daniele Cristina, e que foi a pessoa que primeiro me deu a oportunidade para falar desse tema, e eu me apaixonei por esse tema, sobre a mesa, a experiência da mesa, sobre a experiência do lar. Hoje eu leio, eu ministro sobre essa finalidade, eu louvo a Deus por essa
bênção tão grande que foi ter a pastora Daniela Cristina como a precursora para trazer o desejo de aprofundar mais nesse tema que é tão rico para a nossa vida. Eu gostaria também de hoje estar agradecendo a pastora Suzana Montenegro. Ela é a líder do grupo de intercessão da Igreja Devec Mooca, ela é líder do estado de São Paulo, e eu gostaria de agradecer a ela, porque toda terça-feira, de 3 a 3h30, eu faço uma live, 15 minutos de ministração da palavra e 15 minutos de oração, e tem sido uma bênção, tem sido enriquecedora para a minha vida, e ela é uma amiga intercessora muito querida. E, por fim, agradecer a todos que têm nos honrado com as suas presenças. Muitos dos meus amigos sabiam de entrar pelo outro Instagram. Então, naturalmente, não vão entrar. Mas, se ficar gravado, eu envio, e vai ser uma bênção, de qualquer maneira, saber que tem pessoas interessadas em participar de uma live que fala sobre a bênção de Deus através da mesa. A pastora Priscila falou que eu sou uma terapeuta cristã, e eu sou realmente uma terapeuta cristã, uma psicanalista clínica na abordagem cristã, e Deus tem me levantado nesse último tempo como essa profissão, como ministério para a minha vida. Eu tenho atendido, tenho sido dependente 100% do Senhor, e agradeço a Deus por cada pessoa que Ele tem colocado no meu caminho para me abençoar e ser abençoada também através da terapia. E o que é ser um terapeuta cristão? É um profissional que combina princípios e valores cristãos com técnicas terapêuticas com a finalidade de ajudar as pessoas a ajudar nas questões emocionais e nas questões espirituais e físicas também. Então, eu sou essa pessoa que tem feito esse trabalho e tenho louvado a Deus por essa finalidade. Hoje, a palavra que veio ao meu coração é falar sobre família e a mesa. Família é um projeto de Deus. Nasceu no coração de Deus o projeto família. E a família é algo muito especial, que Deus ama a família. E eu quero falar da família, o que é a família, o que é a mesa, a importância da família estar assentada à mesa, porque nós temos muitas experiências pessoais em família com relação à mesa. A família é a primeira sociedade que nós pertencemos, convivemos e levamos para toda a vida. E, por ser essa primeira sociedade, ela é responsável pela formação de um indivíduo como um todo. Porque nós nascemos e convivemos e vivemos a vida inteira com os laços familiares. É no convívio familiar que aprendemos um com os outros a respeitar, a partilhar, a ter compromisso, a administrar, inclusive, conflitos entre a família. É no seio da família que nós aprendemos todas essas coisas. E qual a importância da mesa para a família? Vou começar a destacar 3 importâncias. A primeira, comunhão; o segundo, reconhecimento; e o terceiro, compartilhamento. Primeira, comunhão. Na mesa é onde nós nos encontramos, é onde acontece a oração, onde acontece o compartilhar de alegrias, de tristezas, sonhos, projetos de vida, lições aprendidas, relacionamento, e onde a família alcança maior intimidade nessa ligação do dia a dia, estar junto. Eu gosto sempre de dizer que na mesa, quando a gente compartilha sobre experiências, sobre respostas de oração, nós passamos para os nossos filhos que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que esse Deus ouve e responde as orações. E isso traz o exemplo, é a melhor forma de se ensinar. E quando nós oramos e compartilhamos bênçãos e vitórias e testemunhos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, os nossos filhos absorvem isso. Eu gostaria já de dar um testemunho sobre a vida do Mateus. Mateus é o meu filho, e ele tem muitas experiências com Deus no decorrer da sua caminhada, porque ele não depende só do Deus dos pais, ele fez do Deus dos pais deles o seu Deus. E ele ora e Deus tem respondido muitas suas orações. Mas quando ele tinha 17 anos ainda, ele sempre foi ensinado que o conhecimento é algo muito rico, que a gente tem que buscar conhecimento. Eu e o pai dele somos professores também, e ele aprendeu que estudar era uma coisa muito importante. E com isso, na metade do 3º ano do ensino médio, ele passou no vestibular de medicina.
Na época ele fez o vestibular, no pensamento nosso era para saber se ele estaria bem preparado, porque ele só estudava numa cidade do interior, e o nosso objetivo era saber se ele emocionalmente ele estava bem para fazer a prova, e se também o colégio que ele estudava estava ensinando aquilo que era compatível com o que ia ser para o vestibular. E ele passou, tinha 30 vagas, 30 candidatos por vaga, e ele passou em 20º lugar, e foi uma surpresa para todos que ninguém esperava. Toda a parte burocrática foi feita, mas naquela época precisava de uma autorização da justiça para que ele fizesse matrícula. E tinha 3 dias somente para fazer a matrícula. Pensando que era uma coisa natural, meu marido, advogado, juntou com os outros, fizeram a petição, só que uma promotora ela não autorizou ele fazer a matrícula. E aí, quando ele viu aquele movimento lá em casa, eu falei, Mateus, a situação é essa, era uma coisa que automaticamente seria natural, você daqui a 3 dias estaria, 2, 3 dias estaria feita a matrícula, e estaria tudo bem. Mas houve esse imprevisto, e como a justiça é meio morosa, para em 2 dias conseguir reverter toda uma situação é praticamente impossível. E existem momentos que é aquela palavra, agora é só Deus. Humanamente falando, o que for possível ser feito, será feito, mas não existe possibilidade humana. E ele virou para mim e falou assim, eu vou entrar para o meu quarto para orar. Não precisa me chamar para alimentar, nem para nada, eu vou ficar orando. E ele começou a orar, 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 e daí a pouco, mãe, como sempre, ele foi lá na porta do quarto, viu, ele estava de joelho, orando, e eu percebi que ele estava chorando na presença do Senhor. Eu fiquei muito compadecida, mas eu fiquei, de outro lado, muito alegre, porque eu vi que ele tinha intimidade com Deus. Uma pastora muito querida nossa, lá da nossa antiga cidade, chamada pastora Sueli, ela tem conhecimento com a gente, mas eu não tinha tocado nesse assunto com ela. E ela estava fazendo compra. Quando ela estava fazendo compra, o Espírito Santo falou com ela, vá na casa da Loide, não entre, só fale essa palavra e volte. Eu ouvi a oração do menino. Olha que coisa maravilhosa. Eu ouvi a oração do menino. E aí ela chegou, quando ele tocou o interfone, eu falei, glória a Deus, pastora Sueli, você chegou, eu estou precisando da gente orar junto. Ela falou, não tenho autorização. O que Deus me autorizou é só fazer isso. Vem aqui fora, eu vou te falar o que precisa e o que eu preciso falar e vou voltar. E ela falou, e eu levantei, subi, fui no quarto do Mateus e falei, Mateus, pode levantar, porque Deus ouviu a oração. Ele falou, já resolveu? Eu falei, aqui na terra estou do mesmo jeito, mas já foi decretado no céu. Amém. Já foi decretado no céu. E realmente foi. E naquele dia, era matrícula até 6 horas da tarde, 5h30 saiu a decisão da juíza que ele poderia ir na faculdade. Porque Deus ouviu a oração dos meninos. Então, a oração à mesa, quando você chega à mesa, você ora, você compartilha de bênçãos, de vitórias, de livramento, de tudo que você pode falar, de quem é o Deus que você serve, os seus filhos estão ouvindo, estão absorvendo. E quando eles precisarem, naturalmente, eles vão buscar esse Deus e esse Deus vai responder. Isso foi uma experiência para ele e para nós muito grande, que até hoje eu lembro disso emocionada, porque Deus é um Deus que ouve e responde as orações, e estar à mesa com os filhos vale a pena em toda e qualquer situação. A mesa também é um lugar de reconhecimento, onde nós reconhecemos que Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é o Jeová Jireh, aquele que traz o provimento, o suprimento de todas as nossas necessidades. É também um lugar do reconhecimento, onde nós reconhecemos o carinho e o amor e o trabalho de uma mãe ao fazer uma refeição e colocar à mesa. O pai também como provedor, e também um lugar onde a gente agradece a Deus pela saúde, agradece a Deus pelo fôlego de vida, agradece a Deus por todas as bênçãos e vitórias, e acima de tudo por ter uma família, porque se podemos sentar à mesa com a nossa família, é porque temos uma família que conhece ao Senhor. É também um lugar de reconhecimento, onde nós podemos transmitir experiência, contar histórias, expressar opiniões, compartilhar vitórias e derrotas, fazer planos, construir história, e é também um lugar
onde você pode educar e aprender. Outra experiência do Mateus também. No diálogo, você não impõe as ideias suas para um filho, que muitas vezes você tem que ensinar ele, se ensina pelo exemplo, e não pela imposição. E o diálogo, ele traz essa possibilidade da conversa, você poder chegar a um consenso com o filho para que ele entenda o que é melhor para ele. E o Mateus, quando estava na adolescência, lá em casa tinha uma piscina, onde a gente morava lá no interior, tinha uma piscina muito grande. Todas as reuniões de colegas, de amigos do Mateus, eu chamava para que fosse lá em casa. E no dia do passeio deles lá, no dia deles passarem a tarde junto, eu ficava normalmente em casa. Então tinha a piscina e tinha o lanche. E eu ficava ali, ouvindo todas as conversas possíveis e imaginárias, mas na hora eu ficava quietinha. Depois o Mateus, por compartilhar muito de mesa, eu às vezes levava o pai dele na faculdade, que ele dava aula à noite, e saía com o Mateus para tomar um lanche, para tomar um suco, alguma coisa, e sentava à mesa, mesmo fora de casa, sentando à mesa. E ali eu falava com o Mateus, eu escutei seu amigo falando assim, 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 assim. Naquela hora, eu pensei que dessa forma poderia dar mais certo. O que você acha? E aí ele pensava, falou, você sabe que você está certo? Ou seja, com o diálogo, com o amor, com o companheirismo, com a afinidade que é criada através da vivência de uma mesa, de uma família unida que se ama, você pode fazer o seu filho chegar às conclusões daquilo que é o melhor para a sua vida. Porque muitas vezes nós perdemos filhos porque nós queremos impor a ideia sem dizer o porquê, sem dizer nada para ele. E isso não dá certo. Agora, David Titus, em seu livro Experiência da Mesa, ela enfatiza algumas coisas que é muito interessante. Quando as pessoas fazem, quando a família une com os filhos, a família como um todo, marido, mulher e filhos, une na mesa para fazer as refeições, acontece uma alteração na mente, no corpo, na alma e no espírito. Na mente, porque a pessoa fica mais inteligente, porque as conversas são mais sadias e mais edificantes. Os pais estão sempre conversando com o objetivo de sempre orientar os filhos como eles devem fazer. Entende? Então, fica mais inteligente. Já foi constatado isso mesmo pela ciência. Ficam mais fortes no espírito, porque eles começam a conhecer o Deus que os pais servem, ter experiências, ter vivências na parte espiritual que ninguém vai tirar deles para nunca mais. Vai ter também no corpo, vão ser mais saudáveis, porque a alimentação à mesa é normalmente uma alimentação mais saudável e mais balanceada. E no espírito, na alma, a pessoa vai ser mais feliz, porque ela vai sentir o aconchego da família, ele vai sentir que ele é amado, que ele é pertencente, que ele é querido, e isso vai trazer muito benefício. Então, na mente, a pessoa fica mais inteligente por causa das conversas sadias, das conversas edificantes, das conversas que vão trazer ensinamentos realmente. No espírito fica mais forte pela experiência que adquire com Deus através da fala, das experiências contadas, dos testemunhos. No corpo, mais saudável, porque foi constatado que quem come a mesa, o filho que come a mesa, ele come 2 vezes mais frutas e verduras do que quem não faz alimentação na mesa. Porque quem não faz alimentação à mesa, normalmente, não é muito ligado nem a fruta nem a verdura. E foi constatado que quem come a mesa com os seus pais, com a família, ele come 2 vezes mais frutas e legumes que fazem bem para a saúde, então a alimentação se torna mais saudável. E para a alma que ele fica mais feliz, porque quem se sente amado, se sente pertencente, é feliz. Agora, quais são os empecilhos para sentar à mesa? Tem uma aqui que até me assustou um pouco, a hora que eu estava pensando nisso. Primeiro, excesso de compromisso. Isso todos nós temos nessa vida corrida que nós temos. Excesso de compromisso. É compromisso em excesso na igreja, é compromisso em excesso na família, é no trabalho. Enfim, se a gente não tiver prioridades, se não estabelecer prioridades na nossa vida, o excesso de compromisso rouba todo o nosso tempo. Então, aí, o que acontece? O tempo escasso.
E aqui, uma coisa que é para a gente pensar muito bem nisso, hoje fica como uma reflexão. É uma das estratégias mais eficazes de Satanás nos últimos tempos, é manter nos manter tão ocupados fazendo coisas boas que não temos tempo para preparar uma refeição e sentar à mesa. Não é ocupado com coisas ruins, é ocupado fazendo muitas coisas boas. O que Deus quer de nós não é quantidade de serviço, é qualidade de propósito. Então, a gente tem que se policiar com isso, porque às vezes nós estamos ocupados demais fazendo coisas boas e aí atrapalhando de Deus fazer o maior e melhor na nossa vida. Os outros empecilhos a gente já sabe, que a televisão, o telefone, o celular hoje é um problema, as redes sociais também, e negligência obedecemos os princípios de Deus. Quando nós negligenciamos os princípios de Deus, o que acontece? As consequências dele. É a falta de comunicação de qualidade, que se você não senta à mesa com seu filho, se você está muito em casa, não põe uma mesa, cada um comendo no seu canto, às vezes até agressivamente, quando alguém pergunta alguma coisa, você responde, às vezes agressivamente, o que não cabe quando você está sentado à mesa. A mesa é um lugar que não cabe você falar grosseiramente, falar com falta de atenção, responder mal à pessoa. Então, o ambiente faz muita diferença na vida da pessoa. Então, quando você não vai para a mesa, a perda da comunicação de qualidade, o enfraquecimento das relações interpessoais, porque na mesa você olha no olho do seu filho, do seu marido, do seu semelhante, e você tem um relacionamento com sinceridade, com verdade, que é o que faz as coisas fluírem realmente. E também a degradação da família, que afeta a comunidade e a nação. E outra coisa, alto índice de divórcio acontece porque as famílias hoje, elas não ficam juntas, elas não conversam, não param para conversar. E aqui a pessoa que nos tornamos é o reflexo direto de onde passamos maior tempo da nossa vida. No lar, o coração se forma e na mesa ele se conecta. Então, no lar, forma um coração bondoso e tudo, mas na mesa que há conexão entre o coração das pessoas e o vínculo de intimidade, de relacionamento, ele se torna mais fácil. Eu vou ler aqui uma pesquisa que a ciência comprova, procurei trazer, porque às vezes a gente fala do princípio bíblico, da vivência nossa, mas a ciência está comprovando. Estudos realizados nas universidades da Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha afirmam que o momento em família ao redor da mesa ajuda na organização social, que é influenciada pelo comportamento e no relacionamento entre pessoas em individualidade e em grupo também. Na imposição de limites, porque o limite, se você colocar um limite com amor, ele funciona. O limite, se você colocar ele de qualquer forma, ele vira uma forma de discórdia e acaba trazendo transtorno. Mas o mais importante é o seguinte: quanto mais refeições feitas junto aos pais na mesa, mais os filhos, olha os benefícios, mais se dão bem na escola, atrasam a iniciação sexual, além de terem menos probabilidade de beber, fumar e usar droga, de ficarem deprimidos, de brigarem e de desenvolverem distúrbios alimentares. Então, olha os benefícios que estar à mesa em família traz. Então, até pelos benefícios que nós recebemos com a nossa família, porque a melhor coisa que tem é você ver um filho encaminhado, bem encaminhado, ele não fumar, ele não beber, ele não usar droga, ele não estar deprimido, ele atrasar a iniciação sexual, porque muitas coisas acontecem de promiscuidade por falta de entendimento, e também eles começam muito melhor na escola, são filhos que têm comportamento e rendimento escolar de conteúdo muito maior também. Então, isso a ciência está comprovando. Então, o que a ciência comprova é aquilo que a Bíblia já diz há muito tempo, mas que as pessoas que às vezes nem creem muito no Senhor e às vezes nem dão muito valor, eles sabem que Deus é Deus e faz o melhor. Agora, eu comecei também a pensar no seguinte: Deus valorizou a mesa.
Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, está em Êxodo 25, 23, ele diz: também farás uma mesa de madeira de cetim. No verso 29, também farás seus pratos, colheres e suas tigelas. Olha só a montagem da mesa. Ela fez a mesa, montou a mesa. E no verso 30, e sobre a mesa porás o pão da propiciação. Ou seja, Deus valorizou a mesa quando ele mandou Moisés construir o tabernáculo. Na festa da Páscoa também é outra alusão muito interessante. A Páscoa é saída da forma maravilhosa e miraculosa que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E ficou como memorial, anualmente, fazerem um jantar para comemorarem essa saída, e esse jantar é chamado Seder. Ou seja, a geração antiga, os mais velhos, compartilham com os mais novos o que Deus fez para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, e eles compartilham também o significado de cada alimento que é servido da Páscoa. Isso faz o quê? A lembrança da Páscoa ocorre ao redor da mesa. A família senta, os mais velhos comentam com os mais novos, contam a história para os mais novos de como foi que aconteceu e vai trazendo aquele ensinamento para eles. O objetivo é o seguinte: o reforço de lembranças positivas do passado ajuda a edificar a fé para o futuro. Eu achei muito interessante isso. O reforço de lembranças positivas do passado ajuda a edificar a fé para o futuro. E hoje nós temos a ceia do Senhor, que é o memorial que lembra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Vou falar também da importância que Jesus deu na mesa, porque Jesus é o maior exemplo que nós temos de todas as coisas. Jesus, ele tinha os 12 discípulos dele. Eram homens diferentes, de situações diferentes, de pareceres, de mentalidade diferente, de instrução diferente, e ele, para abençoar a vida dele e trazer uma unidade, ele sentava com ele às mesas. Mateus 26, 28 diz o seguinte: chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então ele sentava à mesa para compartilhar a refeição, e ali ele trazia os ensinamentos para os discípulos. Em Marcos 14, 3 diz o seguinte: outra alusão de Jesus na mesa. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, um unguento de nardo puro, de muito valor, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a sua cabeça. Então, no jantar em Betânia, Jesus estava também assentado à mesa quando chegou aquela mulher. Na última ceia, eu achei isso muito interessante também. Na última ceia, na noite anterior à crucificação, Jesus, ele foi fazer uma refeição com os discípulos. Ele sabia, como sendo Deus também onisciente, que Judas ia traí-lo e que Pedro ia negá-lo. Mas ele não excluiu ninguém da mesa da refeição. Sabe por quê? Ele quis dizer que mesa é lugar de acolhimento. Mesa é lugar de restauração. Mesa é o lugar onde ele pode falar e ensinar todas as coisas. Agora, após a ressurreição, como ele foi reconhecido também à mesa? Quando ele estava indo para Emaús, os 2 discípulos do caminho de Emaús, essa história é muito conhecida, eles iam tristes, abatidos, reclamando porque Jesus tinha sido crucificado e eles estavam sem esperança. E aí, quando chegou lá em Emaús, ele falou: fica conosco. E quando Jesus partiu o pão, é que eles reconheceram que Jesus é que estava caminhando com eles. Eu até pus a passagem bíblica aqui, que eu achei muito interessante, Lucas 24, de 30 a 32, que diz o seguinte: e aconteceu que, entrando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partindo-lhe Deus. Abrindo-lhe-se então os olhos, o reconheceram e ele desapareceu. E disseram um para o outro:
Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras para nós? Ou seja, mas eles conheceram, coração ardia com a presença de Jesus, mas eles só conheceram Jesus quando Jesus partiu o pão à mesa. Agora, outra coisa muito interessante também foi a mesa que fez o encontro de Jesus com Pedro após a ressurreição. Porque Pedro, quando ele negou Jesus, ele ficou tão triste e amargurado, mas tão triste e amargurado, que ele chorou amargamente. Porque ele fez alguma coisa que para ele era muito reprovável, era vergonha. Ele fez tudo que ele não deveria fazer e ele começou a se sentir muito mal. Então ele deve ter pensado, meu Deus, o que vai ser da minha vida para frente? Quando Jesus morreu, ele foi para Nazaré, ele voltou para Nazaré, assumindo a posição dele de pescador. E aí estava pescando, foi daquela pesca onde ele não tinha pegado nada. E Jesus foi e preparando para ele pão e peixe, para ele e os discípulos, né, que eles estavam pescando. E aí perguntou se eles tinham pescado. Aí eles viraram e falaram assim, não, nós pescamos a noite inteira e nada conseguimos pegar. Aí Jesus falou, não, joga as redes para o outro lado. Quando ele disse, joga a rede para os outros lados, que eles pegaram os peixes, eles ouviram e discerniram que era Jesus. Pedro, muito afoito, saiu nadando, não esperou nem o barco e veio para encontrar com Jesus. Veio para encontrar com Jesus. Eu imagino que o coração de Pedro estava assim, muito apreensivo. Porque era uma alegria grande de Jesus ter ressuscitado. Mas era um medo muito grande. O que Jesus vai fazer comigo? Tendo eu sido tão reprovável diante dele, feito uma coisa vergonhosa, feito uma coisa que não era para me ter feito de jeito nenhum. Aí, o que eu achei mais interessante foi o seguinte, Jesus não falou do fracasso de Pedro quando encontrou com ele. Nem tentou fazer os discípulos sentir vergonha do que tinha feito. Jesus não interrogou perguntando por que ele havia mentido. E Jesus não lembrou de que que Jesus estava certo quando falou naquela noite que ele ia trair. E ele retrucou Jesus. Jesus não fez isso com ele, não. Sabe por quê? Estar junto, face a face, repartindo uma refeição, pode remover a culpa e a vergonha de termos feito algo que nós tenhamos arrependido de ter feito, tenhamos arrependido profundamente de ter feito. Jesus estende a Pedro um favor que ele não merecia. E isso significa graça de Jesus envolvendo a vida de Pedro. Ou seja, graça é um favor imerecido. Pedro não merecia nada daquilo, mas Jesus fez para que ele visse que ele poderia ser restaurado, ele poderia ser transformado no novo homem. Em Mateus 11:29, Jesus diz, aprendei de mim. É o que eu falo, filhos não têm ouvidos, filhos têm olhos. Nós somos os exemplos, não adianta falarmos uma coisa e fazermos outra. E Jesus, ele fala, aprendei de mim, siga o meu exemplo, porque eu faço o que eu falo. Entende? Aprendei de mim. Mesa é lugar de restauração. Por isso que Jesus fez com Pedro que ele ficasse restaurado. Quando preparamos o jantar para os filhos que fizeram escolhas destrutivas e que nos aborreceram muito, nós estamos comunicando, sem sombra de dúvida, para os nossos filhos, que eles são amados e eles podem ser perdoados por nós, porque mesa é lugar de restauração. A estabilidade emocional também é formada na mesa. Nós sabemos que muitas pessoas estão com feridas emocionais. O que são feridas emocionais? São dores psíquicas que nos afetam e que trazem tanto transtorno na nossa vida, que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição, a injustiça. São as feridas emocionais que tanto afetam a vida das pessoas. Mas a estabilidade emocional também, ela pode ser ajudar. A mesa ajuda muito na restauração das feridas emocionais. Em Cantares de Salomão 2:15 diz o seguinte,
Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Duas raposinhas estragam a vinha da família. A primeira que eu já falei anteriormente, ocupadas demais fazendo coisas boas. Deus está nos falando muito isso hoje, porque a gente tem que repensar as nossas atitudes e a nossa vida, né? Não são as coisas erradas que fazemos que atrapalham o nosso tempo de qualidade junto. Em geral, nossos dias se tornam estressantes e cheios de frustração porque fazemos coisas boas demais em excesso. Então, precisamos priorizar o nosso tempo. Não deixar de fazer aquilo que é essencial, daquilo que é necessário, daquilo que é imprescindível, mas priorizar, porque às vezes no correr do dia a dia, nós não priorizamos e acabamos fazendo coisas que não são tão necessárias. E o negativismo também. A mesa durante as refeições familiares, eu achei muito interessante isso também. Podemos minar e enfraquecer a saúde biológica do nosso cérebro, afetando negativamente a habilidade de processar e avaliar informações. Como também nós podemos estar fortalecendo a capacidade de aprender e assimilar dados que curam a mente de outras formas de ataque. Nossos pensamentos, eles se transformam em palavras, palavras se transformam em ações se transformam em hábitos, e hábitos se transformam, que criam e moldam o nosso caráter também. E lembrar também que mentes brilhantes falam de ideias. Mentes medianas falam de eventos, de acontecimentos. E mentes pequenas falam de pessoas. Falar sobre os outros nunca é edificante. Entende? Quando reunimos com nossos filhos, falar de ideias, de sonhos, de ideais, de experiências, e nunca de pessoas. Mesa é lugar de diálogo, de palavras positivas, e não de sermão e repreensão. Não use a mesa como lugar dos seus filhos associarem com punição. A mesa deve ser sempre vista como um espaço feliz, de interação, receptividade, aceitação e cura. Outra experiência com Mateus. Mas todo filho, tem que ser orientação, naturalmente, que acaba cometendo erros como a gente comete também. E era muito interessante que quando Mateus fazia alguma coisa errada, o Júnior chegou para nós dois e falava assim: amanhã descer mais cedo, porque a minha casa tinha 2 andares. Amanhã descer mais cedo, 10 minutos e ir para a sala. Na sala, antes de ir para a mesa de café. E ali ele chamava o Mateus e falava: Mateus, você cometeu esse erro é um erro por causa disso, dava explanação direitinho, explicava sempre o porquê, o que a palavra de Deus fala sobre isso, quais as consequências de se cometer um erro. Mas uma coisa era muito interessante, nós nunca terminávamos uma fala com o Mateus sem dizer para ele: olha, o erro que você cometeu não anula o fato de você ser uma bênção, ser um presente de Deus, ser um menino bondoso, inteligente, abençoado e que tem um futuro brilhante pela frente. Acabava ali, ele sempre falava: me desculpa, foi mal. Era a expressão que ele usava na adolescência dele. Me desculpa, foi mal. E a gente já saía para a mesa para tomar o café da manhã. Pensa que falava mais naquilo? Era rindo, brincando, conversando, contando bênçãos, contando vitória. Aquele assunto tinha ficado na sala onde tinha sido tratado. Isso enfatiza isso aqui: a mesa é um lugar de diálogo, de palavras positivas e não de sermão e de punição. Porque senão os filhos acabam tendo medo de ir para a mesa, sabendo que a mesa vai ser um lugar onde serão humilhados e envergonhados. Estou quase finalizando já, tá, pastor? Senão você vai ficar. Agora eu vou falar sobre a importância da oração à mesa. Só falar um negocinho aqui pro pessoal.
pessoal que está chegando, né? Bom que a senhora toma uma água aí, respira. Está sendo bênção demais poder estar ouvindo a senhora. E só dar boas-vindas, né, a todos aqueles que estão entrando. Continue aí compartilhando, né? Compartilhe para que mais pessoas possam ser edificadas através dessa palavra, né? Possam ser abençoadas através desse rico conhecimento que a irmã Loide está compartilhando conosco, né? E assim, traga para o seu coração, traga para a sua vida, né? Compartilhe com outras pessoas, clica aí no coraçãozinho para a live manter ativa. E se você tiver, né, alguma dúvida e quiser ou pergunta relacionada a esse assunto, você pode colocar aqui no final. Ela vai estar respondendo para nós, né? Ela vai estar falando aí aquilo que for a sua dúvida. Então, assim, que Deus continue, né, a falar e ministrar no nosso coração. Amém? Pode ficar à vontade. Vou falar agora sobre a importância da oração à mesa. Porque a família reúne à mesa, o almoço, o jantar, isso é servido. Naturalmente, a gente fala muito jantar, porque hoje as famílias trabalham o dia inteiro, e aonde tem ainda uma possibilidade de reunir é no jantar. Então, quando você reúne com a sua família, você sempre deve orar. Porque quando você ora, você está chamando uma presença para estar à mesa com você. A presença de Deus. E a presença de Deus faz toda a diferença, que é Ele que é capaz de operar dentro do coração humano aquilo que nós não somos capazes de fazer. A nossa palavra, ela alcança o intelecto, mas o Espírito Santo de Deus, ele entra e vai às entranhas da nossa alma. Então, quando nós oramos abençoando uma alimentação, nós devemos orar agradecendo também pela nossa família, abençoando os nossos filhos, abençoando o marido abençoando a esposa, porque aonde a oração, a bênção vem, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso que ouve e responde as orações. Então, quando nós oramos pela família, orar pela salvação de Jesus na cruz do Calvário, que é a maior bênção, porque não adianta nada nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Então, quando nós oramos para uma refeição, nós estamos chamando para Deus vir participar da refeição junto conosco. E Ele opera no coração aquilo que nós não somos capazes de operar. Aquilo que a nossa palavra não alcança, a do Espírito Santo, ela vai até as entranhas da alma. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Durante as refeições, eu achei isso muito interessante também, corações feridos se curam. Corações tristes se alegram. Corações deprimidos alcançam uma nova visão. E corações divididos encontram a paz. Isso durante uma refeição. Deus faz uma obra perfeita e completa. E quando você, por exemplo, eu sempre digo que a gente tem que buscar, trazer à memória Lamentações 3:21. Quero me recordar, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E quando os seus olhos só olharem a dificuldade, deixe o teu coração trazer à memória o que Deus já fez por você. Porque as lutas, elas vêm, as tempestades vêm, e Deus não nos isenta da tempestade, mas Ele acalma os ventos e as tempestades e traz bonança à nossa vida. Então, Ele não nos isenta. Então, a gente tendo essa experiência de saber que o nosso Deus está conosco, quando vier a luta, nós também podemos entrar na presença do Senhor e saber que Ele vai nos ajudar a enfrentar qualquer situação. Eu vou pôr aqui também um alerta da Debbie Titos, porque eu acho que mais mulheres aqui estão na live, né? E também elas são as responsáveis para fazer a alimentação, para pôr a mesa e tal. Debbie Titos faz uma convocação para as mulheres. Se quisermos preservar e proteger o nosso lar, casamento e nossa família, desfrutar do potencial escondido que estamos perdendo e restaurar um princípio fundamental que o próprio Senhor estabeleceu há milhares de anos, é hora de arrumarmos a mesa, sentarmos nela, fazermos a refeição e chamarmos o Senhor para estar conosco. Sabe por quê?
uma realidade muito, muito alarmante está já diante de nós, que está em Naum 2:1, diz o seguinte: o destruidor está já diante de ti. Guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforço longo e fortalece muito o teu poder. Naum já dizia isso há quantos milhares de anos. E hoje nós estamos vendo, o destruidor está já diante de ti. Guarda a tua fortaleza, guarda o contato com Deus. Salmo 46:1 diz: Deus é, nesse exato momento, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é o socorro bem presente no momento da angústia. Observe o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em Hebreus 12:2 ainda diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E também, esforços longos, é preparar para agir com prontidão, com foco, com diligência, quando as coisas acontecerem. Mas Efésios 6:14 diz: estais pois firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. E fortalece muito o teu poder. Também Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E em Isaías 32:9 faz uma convocação a nós mulheres: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. É hora de nós buscarmos tomar posicionamento. Deus ama posicionamento. Posicionar, se ainda nós estamos buscando priorizar a nossa família. Porque, olha, quando nós sentamos à mesa com nossos filhos, o rendimento escolar é outro, o comportamento na escola é outro. E que bênção é quando um pai ou uma mãe é chamado na escola, numa reunião, e que o filho é elogiado. Não é verdade? Isso é uma bênção muito grande. A iniciação sexual, ela demora a acontecer, a probabilidade de fumar, beber e usar droga e ficar deprimida é muito menor do que quando aqueles que não sentam à mesa. Alimentação saudável, são mais felizes, são mais abençoados, são mais inteligentes, tudo acontece de melhor. Então, se tudo acontece de melhor, é hora de nós priorizarmos Deus como prioridade absoluta na nossa vida, a família, que é o nosso bem, que Deus nos confiou. Filhos são heranças do Senhor. É algo precioso que Deus nos confiou, mas é herança dele, que ele nos confiou a cuidar. E quando sentamos à mesa com os nossos filhos, compartilhamos bênçãos, vitórias, livramentos, alegrias, tristezas, as lutas também, porque lá em casa a gente sempre compartilhou tudo. Chamava o Mateus na idade que ele tinha, eu falava com ele: está acontecendo assim, 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 vamos buscar ao Senhor. E ele até hoje, ele busca o Senhor. E aqui em casa nós temos um bom hábito de todas as madrugadas nós orarmos ao Senhor. Toda madrugada a gente ora ao Senhor, abençoando a vida dos nossos filhos, abençoando a vida de amigos nossos que Deus colocou no nosso coração. Eu gostaria de deixar 2 versículos da palavra de Deus também para aqueles que estão na live hoje. Isaías 41, 10 e 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós deixamos de sentar à mesa por muito tempo e agora pensamos: que vamos fazer? Os filhos já saíram do nosso domínio. Às vezes estão dentro de casa, mas estão fora da presença do Senhor. Está tudo tão difícil. Mas todas as vezes que voltamos para o Senhor, Ele é aquele que tem mãos estendidas para nos abençoar e salvar. Tem ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. E Ele nos dá sempre uma oportunidade. Tem versículo também de Isaías 43, 2 que diz: nós vamos sempre passar por lutas e desafios, mas deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia.
Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. O que eu quero dizer, para aquelas que já estão abençoadas, fazendo as refeições à mesa, cuidando da sua família, e tudo está indo bem, continue. Mas aquelas que estão hoje falando, olha, está tão difícil para mim, eu acho que eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir, porque é sempre tempo de recomeçar. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeço. Ele sempre ajuda. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aqueles que estão precisando da ajuda do Senhor, saiba que tem uma mão direita que vai pegar na nossa mão direita e dizer, não temas que eu te ajudo. E assim o Senhor será glorificado. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de dar passos novos na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Portanto, que Deus me abençoe. Eu me sinto muito honrada de ter... Eu não sei se foi isso que a pastora queria no coração, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Então, naturalmente, que para alguém serviu. Para todos, eu tenho certeza, tenho certeza. Muito obrigado mesmo, querida, assim, pelo, né, teve uma pessoa que até colocou aí que reconhecimento, né, que compartilhar tão maravilhoso. Muito obrigado mesmo, que Deus possa continuar a abençoar a sua vida cada dia mais e mais, que o Senhor possa continuar falando ao seu coração e que a cada dia mais e mais a senhora seja voz profética para a nossa nação, para a nossa geração, para o povo de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, né? Que a sua voz ecoa aí pelas nações e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Foi assim, muito poderoso, né? Tudo isso que a senhora pôde compartilhar conosco, né? E uma palavra tremendamente abençoada mesmo. Obrigado, né? Por esse coração disposto a servir. Obrigado por ter tirado esse tempo para estar aqui conosco. E o Senhor, ele sempre nos surpreende, né? Obrigado por cada palavra mesmo que foi falada. A live ela vai ficar salva, né? Depois vai lá, assiste novamente, anote, né? E aquilo que o Senhor ministrar no seu coração, aquilo que o Senhor falou mais forte, anote. Eu estava aqui anotando algumas coisas, não deu para anotar tudo não, mas eu estava aqui anotando. E assim, o Senhor falou fortemente ao nosso coração. E uma das coisas que a senhora falou, eu até estava lembrando, foi algo que aconteceu comigo ontem e hoje eu ainda não tive tempo de formular para postar, mas lá no meu serviço, lá eu tô com minha sobrinha ganhou uma ampuleta e eu coloquei ela lá em cima da minha mesa lá, ela é bem simbólicazinha, pequenininha, e já tem uns 3 dias que eu fico namorando ela lá, olhando para ela e falando, gente, que coisa engraçada, né? E algo assim que veio fortemente no meu coração é que a ampuleta todo mundo conhece, né? Ela era usada para contar o tempo, né? E tudo. Essa que tá lá, ela é bem simplesinha, então assim, cai bem rapidinho a areia que tá lá dentro. Mas o que eu queria compartilhar relacionado a isso? Bem rapidinho. O tempo está passando. E o que nós temos feito com esse tempo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Que o Senhor ainda tem nos permitido vivenciar, né? É uma coisa que a gente tem falado muito aqui dentro da minha casa, meu esposo tem falado muito conosco, é que Jesus ele está à porta e ele está voltando para buscar a tua igreja. O que nós temos feito com esse tempo que o Senhor tem nos dado? Né? O que nós temos feito? De que maneira nós temos aproveitado esse tempo? Né? De que maneira nós temos usado esse tempo na presença do Senhor? E, né, oportuno demais tudo isso que a senhora falou, né? Dentro da nossa casa, nós temos tirado esse tempo à mesa com a nossa família, com o nosso esposo, com os nossos filhos, né? O que nós temos feito, né? Às vezes, igual, de vez em quando, minha menina, ela tem, muita gente conhece ela e ela tem 8 anos, e ela fala assim, ai, mamãe, para um pouquinho, você está trabalhando demais.
não, filha, vai dar certo, nós vamos. E para ela, assim, a alegria dela é quando a gente senta para comer na mesa. Ela tem 8 anos de idade. E a alegria dela é quando a gente vai para a mesa e senta para se alimentar. Porque está todo mundo ali sentado, conversando, interagindo e dando atenção a ela. E na maioria das vezes ela é o centro das atenções e ela fala e ela conversa e ela pergunta. E assim, tem sido experiências maravilhosas. Então, se você não tem tido esse tempo, se você não tem tido essa prática, né? Eu te convido nesse dia, nessa noite, né, a meditar sobre tudo isso que a Loide compartilhou conosco e que você possa fazer isso na sua casa, né? Ter esse tempo na sua casa com a sua família, ter esse tempo à mesa, ter esse tempo, seja de refeição, seja de a refeição principal, seja de um lanche, mas que você tenha, tire esse tempo. E é claro, tire esse tempo também com Jesus. Tenha esse seu momento à mesa com Jesus, né? Igual foi compartilhado na mesa a restauração, a cura, a transformação, há mudanças, há situações que são resolvidas, né? Então, assim, é na mesa, é no lugar da mesa. A mesa, ela traz cura. Ela traz cura sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções. Então, que Deus possa continuar abençoando a vida da senhora fortemente. Muito obrigado mesmo por essa palavra. Né? Que Deus possa continuar abençoando. E sempre que tiver oportunidade, vamos estar fazendo novamente. A senhora está compartilhando mais e mais desse conhecimento para as nossas vidas. Para mim foi uma honra e um privilégio poder dedicar esse tempo para compartilhar desse assunto que é tão vasto. Eu sei que ainda tem 3 lives aí, todos vão compartilhar de formas diferentes e ainda não esgoto o assunto, não, porque ele é maravilhoso mesmo. Eu ainda falei com o Júnior, vou ter que estudar muito mais ainda, porque eu estava hoje revendo esse livro Experiência da Mesa. Quanta pérola preciosa nós temos ali que podemos estar compartilhando com outras pessoas e também edificando a nossa própria vida, né? Então, que Deus nos abençoe, estou à disposição, quantas vezes precisarem para mim. Eu sempre digo o seguinte, eu amo a Deus acima de todas as coisas. E o meu maior prazer é fazer a obra de Deus. Toda terça-feira eu faço uma live de 3 a 3h30. Eu termino terça-feira, já começo. Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor quer para a terça-feira que vem? Enquanto não vem o meu coração, não sossego, porque não é o que você sabe, o que você pode transmitir, é o que o Espírito Santo traz ao seu coração, porque quem conhece as pessoas na entranha da alma é o Senhor. Então, que eu sou muito grata a Deus por poder fazer a obra de Deus e a terapia, para mim, é uma bênção muito grande. É um tempo precioso. Quando eu faço atendimento, eu fico tão feliz que eu vejo que Deus é poderoso para fazer, completar aquilo que as técnicas terapêuticas não podem fazer, o Espírito Santo pode fazer, e Ele tem feito de uma forma maravilhosa, eu louvo a Ele por isso. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Quem quiser conhecer o meu Instagram, ele é ótimo. A pastora Priscila que olha ele para mim. É o @Loide Estides. Isso aí. Vocês vão ficar encantados. Amém. Glória a Deus. E o pessoal, né, que está aí, que ainda não segue, né? Entra lá, né, no Instagram da irmã Loide Estides, que é o Instagram dela. Se precisar também, ela faz atendimento como psicanalista cristã, terapeuta cristã, faz atendimento online, né? Mesmo que ela esteja lá em São Paulo, ela faz os atendimentos online. Aliás, eu só estou fazendo online, porque eu tenho pessoas muito até de fora do Brasil. Então, e de outros estados. Então, eu estou fazendo online mesmo. E se você precisa aí de algum acompanhamento, né? Que chama ela, conversa com ela, eu tenho certeza que ela vai estar abençoando. Interessante, eu quero dar um último testemunho, até para você também. Na semana passada, tem uns dias atrás aí, uma pessoa de outro país me procurou. Já estou fazendo atendimento. E ela estava orando e pediu a Deus uma terapeuta cristã. E fez a pesquisa na internet. Olha a internet, quantos terapeutas cristãos tem no mundo, não é só no Brasil, não, no mundo. Veio
veio a minha foto. O Espírito Santo falou com ela que era eu. Ela fez o contato, porque tem como fazer, né, pelo link lá, e ela tô atendendo, e foi realmente Deus quem trouxe para mim. Uma pessoa de outro país. Deus faz coisas, Deus faz por nós, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E para terminar, Deus é maravilhoso e fiel. Ele é digno da nossa confiança. E Ele trabalha por aqueles que nele esperam. As pessoas faltam, falham, chegam atrasadas e nos decepcionam. Mas Deus é fiel. E ser fiel significa ser digno da nossa confiança. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Eu queria pedir aí alguém, né, que possa tirar uma selfie aí para nós, printar a tela aí pra gente. Se alguém conseguir, dá um joinha aí, eu não consegui aqui. Alguém conseguiu? Bom, espero que tenham conseguido. Muito obrigada mais uma vez e eu espero a senhora aí nas próximas lives aí estar compartilhando com a gente, estar participando com a gente aí, acompanhando aí a série, amém? Amém. Glória a Deus. Tá? Eu vou remover a senhora aqui para mim poder finalizar a live, tá bom? Agradecer a todos que nos honraram com as suas presenças, né? Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Beijo. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Isso aí. Glória a Deus. Muito obrigado. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco, né, que permaneceu aí até o final. Que Deus possa abençoar grandemente. Compartilha, a live vai ficar salva no meu Instagram. É bem provável que nos próximos printada. Depois você me manda aí, querida. Os próximos vão ser também no meu Instagram, até a gente conseguir alavancar o Mulheres com Propósito, .jesus. Vai lá também, segue lá, eu vou deixar lá na descrição do vídeo o meu Instagram, o Instagram do Mulheres com Propósito, o Instagram da Loide Stide. E fica ligadinho, a partir de amanhã eu ainda vou pôr algo relacionado à live de hoje, mas a partir de sexta-feira eu já vou começar a compartilhar sobre a live da semana que vem, que vai ser tremendamente. Nós estaremos falando a respeito de vencendo o luto. O Senhor colocou, né, uma pessoa muito especial lá de Portugal para estar compartilhando conosco. Minha querida amiga, pastora Evelyn, vai estar compartilhando conosco a respeito de vencendo o luto. Então, na semana que vem, na quarta-feira, nós estaremos às 20 horas no meu Instagram, ligadinhas, participando dessa live. Que Deus abençoe. Muito obrigada a todas vocês. Que o Senhor abençoe vocês fortemente. E continue ligadinhas aí, tanto no meu Instagram, quanto no Mulheres com Propósito, .jesus. A gente está sempre compartilhando lá mensagens bíblicas, né, áudios, vídeos, aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, né, que nós possamos repartir, né, compartilhar e levar a palavra do Senhor para mais vidas serem abençoadas. Obrigada a todos, amo vocês, que Deus abençoe, uma ótima noite a todos vocês, que o Senhor os abençoe. Beijos e até a próxima. Fiquem com Deus.